Eu recebo com muita alegria aqui nos estúdios da Capital FM o presidente do Tribunal de Contas, o conselheiro Antônio Joaquim. No dia que a nossa produção marcou a entrevista, dentre outros assuntos, um dos assuntos que a gente queria tratar foi o convênio assinado pelo Tribunal Superior Eleitoral com a Tricom e com os tribunais de contas do Brasil inteiro para a fiscalização das contas partidárias anuais. Ajudar a fiscalização dos gastos dos partidos políticos em todo o país. Mas vamos conversar também sobre outros assuntos, porque ontem o jornal A Gazeta, que é um jornal de enorme credibilidade, o site Gazeta Digital deu de destaque, de manchete, que o conselheiro Antônio Joaquim resolveu não esperar dezembro, antecipar a saída dele do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, inclusive com a informação de que seria candidato a governador. E é evidente que eu e Mauro Camargo vamos tratar também desse assunto com o presidente do Tribunal de Contas. Mas vamos ainda no aspecto Tribunal de Contas. E esse convênio com o Tribunal Superior Eleitoral? Como é que foi? Vocês articularam isso ou foi uma iniciativa do ministro Gilmar Mendes? Bom dia, um prazer tê-lo conosco. Bom dia, Antero, bom dia, Mauro. O ministro Gilmar Mendes tomou a iniciativa e articulou junto com a Tricom e os tribunais essa atitude de governança política para que se fiscalize a democracia brasileira. E é muito importante isso, porque eu sempre digo que todas as instituições têm o dever da boa governança, tem que conversar, tem que compartilhar atribuições. Por exemplo, o TSE, para fazer isso, como não faz de forma adequada, até porque não tem quadros de auditores, sempre nos pede de forma informal, todas as eleições, 2 auditores para ir lá ajudar. O ministro teve a coragem, eu acho, muito correta, de dizer, não, vamos só oficializar isso, não é só ajudar, vamos transferir aos tribunais de contas do Brasil inteiro a responsabilidade de fiscalizar as contas de campanha da democracia brasileira, porque imagina você ter que contratar 100, 200, 500 auditores no TSE para atuar uma vez a cada 2 anos. Então são instituições que devem obrigatoriamente conversar. Tanto o Tribunal de Contas da União como mais 25 tribunais do Brasil assinaram o convênio, e eu tenho certeza que os outros tribunais que não estiveram assinarão também. E eu acho que isso dá um salto de qualidade na questão da fiscalização das contas, porque na prática, assim, a gente sendo bem realista, o TSE fazia uma análise muito precária das contas de processo eleitoral. Até por falta de quadros, né? Exatamente, por falta de gente, por falta de capacitação técnica, né? Como eu disse, o Tribunal de Contas de Mato Grosso sempre emprestou pro TRE de Mato Grosso 2 auditores informalmente. E além desse problema da superficialidade que o senhor coloca, presidente, e agora tem a questão da celeridade também. Exatamente. Me parece que é possível que... Exatamente, porque os prazos eleitorais são muito e isso na prática vai mudar? Vai mudar, porque a gente vai criar uma equipe para isso, né? Uma equipe formal, com a portaria, tudo, para poder fazer. Os tribunais de contas têm estrutura para cumprir esses prazos, né? E a Justiça Eleitoral não tem. Não tem, porque e nem pode ter, porque é uma coisa a cada 2 anos, né? Se você contratar um funcionário que vai ficar 35 anos trabalhando. 35 meses. Não, 35 anos trabalhando. Tem estabilidade. Para ficar de 2 em 2 anos trabalhar. Fica sem trabalhar função. 3 meses. É questão de responsabilidade, de governança, de boa governança. Isso mostra o grande brasileiro que é Gilmar Mendes. Mas, Gilmar, meu candidato a presidente da República, mas ele não quer ser. Mas tudo bem. Vou mandar essa fita pra ele. Não é verdade. Ele tomou uma atitude agora que acabou de receber uma nota. Ainda bem que a Tricom não fez essa nota, mas a Frente Nacional de Juízes e a Frente Nacional de Procuradores fez uma nota contra o Supremo Tribunal Federal. Você viu na imprensa hoje? Eu vi. Porque o ministro Gilmar Mendes não aceitou, quer dizer, o ministro não, o Supremo Tribunal Federal, dentre os quais o ministro, mas ele havia dito aqui que era um absurdo isso, ele não aceitou aumento salarial neste momento para o Supremo Tribunal Federal. E não aceitado o aumento do Supremo, derrubou dos procuradores do Brasil inteiro, derrubou da magistratura do Brasil inteiro. Eles fizeram uma nota, eles não se apiedam do pobrezinho ele que não tem aumento. Eles querem ter aumento, eles querem ter o congelamento do teto para funcionar. Um corporativismo desmedido, né? Desmedido. É isso aqui nós estamos vendo aqui no Facebook.
tem as imagens aí no ao vivo, né? Tudo, só para informar. Na verdade é o seguinte, mas voltando aí à questão do Tribunal de Contas, eu acho que essa medida é uma grande medida. Claro que é. É a medida e para nós é importante, e agiliza, né? É importante para nós que você sabe que os tribunais ainda até hoje não têm, por exemplo, o prestígio do Ministério Público. Ninguém vai na rua defender o Tribunal de Contas, como vai defender o Ministério Público. Lembra da PEC 37, que Sim. o Brasil se movimentou a favor do MP? E eu acho que isso é uma luta que nós temos que ter constante, porque quando a população conhecer verdadeiramente os tribunais, vão defendê-lo até com mais vigor do que o MP, porque não há na República Brasileira uma instituição tão importante para a cidadania como os tribunais de contas, pelo volume de informações de gestão que nós temos, pelas ferramentas que nós temos disponível para as pessoas usarem no sentido de ajudar a fiscalizar, a executar as políticas públicas. Mas infelizmente nós temos uma imagem ruim, né? Nós temos além de uma imagem ruim, nós temos pouco conhecimento, a sociedade não nos conhece. Então esse tipo de atitude nacional nos valoriza, nos coloca na berlinda, nos coloca na vanguarda, né, para ser avaliado pela população. Eu acho importantíssimo também, é uma medida importante e deve, o que anima mais é exatamente o cumprimento dos prazos, né? Porque a gente sempre tem, cada eleição que termina, fica uma situação mal resolvida até a última eleição aqui de deputado federal, o Júlio Capistrano foi cassado no último mês de mandato. Ou seja, cumpriu o mandato inteiro. Ilegítimo. Porque não teve celeridade no julgamento. E outra coisa, neste momento, Antero, você sabe que as eleições do ano que vem, a essência da eleição vai ser o financiamento, o gasto, né? A grande diferença da eleição vai ser essa questão de evitar o poder econômico, de evitar esses recursos de caixa 2, né? O ovo de serpente da corrupção brasileira sempre foi o processo. Conselheiro, e tem como evitar o caixa 2? Eu acho que tem, eu acho que a população ajudando, né? Com os aplicativos que existem aí, os Pardal e tantos outros de fiscalização, tem, porque veja bem, a pessoa que entender pode fazer um caixa 2 sem ter uma consequência drástica é porque ou é burro ou é louco. Porque, veja bem, as pessoas estão presas, as autoridades estão presas, os grandes empresários estão presos porque caixa 2, basicamente, de financiamento de campanha. Então o cara vai se achar muito bom, ou é muito bom, ou é muito burro, ou é muito louco, porque ele pode até fazê-lo. É igual você matar alguém, né? Ninguém evita alguém de matar alguém, né? Mas ele vai pagar a conta. E será que compensa você correr esse risco, ganha a eleição e perde? Então eu acho que a inteligência a esperteza das eleições do ano que vem é você ser honesto. É você não usar a caixa. A esperteza das eleições do ano que vem é o que a Câmara dos Deputados está fazendo. Essa quadrilha que está denunciada no Lava Jato está aprovando o Distritão e o Fundão. É o Distritão combinado com o Fundão. Tá sabendo, né, Paulo? São de 600 milhões para 3 bilhões e 600 milhões a 4 bilhões de reais por ano. 4 bilhões de reais, só o PMDB vai ter 1 bilhão e 200. Né? Bilhão e 200, né? Muito dinheiro. 1 bi e 200 milhões para a campanha eleitoral. Isso é brincadeira. Com dinheiro do povo brasileiro. Quer dizer, o povo brasileiro que vai financiar a volta dos denunciados na Lava Jato. Isso é para manter o foro por prerrogativa de função, aliás, a grande crescência que tem que sair da política brasileira. Falar nisso, qual que é a sua opinião sobre essa questão do foro? Já que nós estamos... Eu sempre acho muito a gente tem que ter cautela quando se discute isso com forma emocional. A prerrogativa de foro de função foi feita exatamente para preservar a liberdade e a possibilidade de você ser perseguido como autoridade por um juiz de primeira instância. Isso foi a imunidade parlamentar na época da ditadura. A prerrogativa de foro de função é constitucional.
Agora, o que ocorre é o exagero. Não é constitucional desde Fernando Henrique. Sim. Foi um dos grandes erros do Fernando Henrique, meu ídolo. Se você permitir, eu vou dar a minha opinião. Eu acho o seguinte, o que ocorreu foi o exagero. Será que precisa prerrogativa de função para todos? São milhares. Eu acho, o presidente da República, como é que você vai deixar o juiz de Cuiabá processar o presidente da República? O juiz de Santa Catarina, o juiz de Brasília, são 27 estados, ele vai ter 400 processos contra ele, é uma coisa absurda. O presidente da República, ministros do Supremo, os parlamentares, os congressistas, né? Prerrogativo de foro aí da função, não é porque o sujeito mata, o sujeito rouba, isso não tem prerrogativa de função, é na função que ele exerce. Então, eu acho que tem que ter cuidado, cautela, mas que é um exagero que pode eliminar 70% das funções que tem prerrogativa hoje, pode. Eu, por exemplo, acho que os tribunais de contas, a prerrogativa no máximo seria o TJ, o Tribunal de Justiça, não precisa ser o STJ. Não, mas é no STJ hoje. Porque não tem a comparação com a magistratura. É equivalente ao desembargador. É o desembargador. O desembargador também é no STJ. Mas eu acho que o desembargador poderia ser aqui, porque é um colegiado. O TJ é um colegiado. Então o problema é não ficar na mão de uma pessoa. Essa é a questão. De não ficar na mão de uma. Eu acho que o desembargador poderia ser o TJ. Então é essa questão, mas eu queria te falar, Antero, que é um assunto que só para eu sei que a rádio tem tempo, o deputado Wilson está aqui para fazer uma entrevista. Tem um assunto que eu acho muito relevante do ponto de vista de valorização do Tribunal de Mato Grosso, que é a questão dos valores de licitações. Né? É uma coisa muito importante para a gente vender, vamos dizer isso, com orgulho do que nós fizemos, né? Você está sabendo, assim, mais ou menos? Eu estou sabendo que o Tribunal de Contas inovou, né? Sim. Ele atualizou aqueles valores da licitação, né? Você sabe que o Congresso Nacional está quase há 20 anos sem decidir a alteração dos limites das licitações. Há 20 anos. Os limites em termos de valor, né? O que é os modelos de licitação, o que dispensa, o que é convite, o que é tomada, o que é concorrência. E isso tem 20 anos, era 8 mil em 1998, é 8 mil em 2017. Isso é omissão do Congresso. O Congresso omite de uma forma. Tem muita coisa que omite de uma forma vergonhosa. Não decide e cria problema sério para a nação brasileira, para o nosso país. E o Tribunal de Contas, de forma ousada, Antero, decidiu numa consulta feita pelo município de Campos de Júlio, perguntando o seguinte: mas nós não podemos, a lei alterar? Nós respondemos que sim, fizemos uma coisa ousada. Foi uma dificuldade, eu fui relator, de convencer a área legal, a área jurídica do tribunal, de que é possível. Você não está alterando a modalidade da Constituição, você não está alterando a lei federal 8666, você está alterando valores dos limites. O que fizemos? Fizemos uma consulta, aprovamos, aí os nossos colegas do MP daí de 50 municípios que fizeram essa lei municipal, em cima de um índice oficial, evidente, não é a bel prazer, né? E aí alguns promotores entraram com ação de inconstitucionalidade no TJ, dizendo que a lei era absolutamente constitucional. E nós ganhamos no TJ, sobre a liderança da doutora Patrícia Paz de Barros, você deve conhecê-la. Nós ganhamos lá de forma espetacular. A ADIM reverteu o voto do relator, o doutor Paulo Cunha assumiu um voto vista e ganhamos. E agora, isso que é o grande orgulho nosso, o Ministério da Transparência, da Controladoria Geral, faz uma nota técnica pedindo ao governo que assuma a responsabilidade de fazer essas mudanças, essas alterações, e cita o Tribunal de Mato Grosso como exemplo do que foi feito. Então é um momento muito importante que a gente está vivendo, de ter um reconhecimento do governo federal por uma iniciativa que o Tribunal de Contas fez em Mato Grosso. O tribunal parece que reverteu também no Tribunal de Justiça aquela proibição de ter acesso às contas dos bacanas aí do agronegócio. Também sobre a liderança da doutora Patrícia, ela foi lá, fez a defesa oral,
e fez um documento muito consistente da defesa do recurso, e nós já estamos na seguinte situação: a desembargadora Helena Maria pediu vista, fez um voto em separado e já ganhou o voto separado de admissibilidade do recurso que não tinha sido admitido pelo desembargador Zucchini. Então agora segue pro mérito. Mas como o voto da desembargadora foi um voto que já se trata do ela mérito, sinaliza o mérito, né? Sinaliza, clariza o mérito, e com alguma manifestação de outros desembargadores da Câmara. Então a gente tem uma expectativa do interesse público republicano de que isso seja revertido no TJ para a gente iniciar. Estamos prontinhos para começar a auditoria. E deixando claro que isso não viola sigilo de ninguém. De nenhuma forma. Nós, no máximo, quando houver necessidade, uma transferência que é prevista na lei, que é comum, como volto a dizer, sobre a governança das instituições, né? Entre TSE e o Tribunal de Contas precisa. Nós fizemos um levantamento e está indícios claros indícios de fragilidade do controle das exportações das commodities do Estado. Claramente, o sistema é frágil, é carente, tem carências profundas, é preciso aperfeiçoá-lo. Então é preciso fazer a auditoria para identificar, comprovar, se for o caso, das irregularidades, das possíveis evasões de receita, porque você sabe, quando o sujeito fala que exportou 1.000 e dessas 1.000, na verdade, ele vendeu 300 internamente, ele não está pagando imposto de 1.000 e fica uma evasão de receita de 300 toneladas. Um exemplo bem simples. Então, isso é um problema sério. Quanto custa isso? Se realmente confirmar 500 milhões por ano, 1 bilhão, não se sabe. Não sabe o tamanho, né? Não sabe o tamanho. Então é uma necessidade imperiosa, principalmente para um Estado que tem hoje um problema sério de fluxo de caixa. É preciso aumentar a receita, é preciso diminuir despesas, mas você pode aumentar a receita exatamente combatendo evasões. Os postos fiscais, nós já fizemos auditoria, não funcionam. Os postos fiscais de Mato Grosso não funcionam. Essa é uma declaração oficial, não funcionam. Eles são que ineptos. Medida, presidente? Eles não têm balança. Eles não têm balança para trabalhar. Eles não têm sistema adequado. As condições físicas são precárias. Fecharam 8 postos fiscais no estado. Então não funciona. Essa aí nós já concluímos, já mandamos para o secretário se manifestar. O secretário Gustavo, para eles darem a resposta do que vão fazer. Nós estamos cobrando soluções, um plano de ação de que vão fazer com a questão dos postos fiscais. Por exemplo, para você fiscalizar cargas, são milhares de cargas por ano, não chega a 1%, é 0,001 de fiscalização. Então, esse processo ele precisa ser enfrentado. Aliás, todo o levantamento que nós fizemos em relação à receita pública do Estado, que é uma forma nova de atuação do tribunal, os tribunais sempre se omitiram, só fiscalizam o gasto e não fiscalizam a receita. O Tribunal de Mato Grosso é o terceiro do Brasil a fiscalizar a receita pública. É uma necessidade, principalmente no momento de crise, de carência de recursos, de crise fiscal. E isso ajuda o Estado, né? Claro, o objetivo é ajudar o Estado. Não, porque essa questão da evasão é gravíssima e ela é real. Ela é percebe. Real. Ela é tão real que o Procurador-Geral do Estado disse aqui para nós, o Rogério Galo, que para mim é um brilhante profissional, uma das grandes escolhas do governador Peltacci. Disse aqui o Rogério Galo que só um sonegador foi flagrado com mais de sonegando mais de 3 bilhões de impostos. Se 3 fraude, né? Só uma fraude com 3 que bilhões. Ele não simulou, né? Vou dar para você uma informação oficial. No Mato Grosso, ao longo dos anos, todo momento de safra existiu, e agora está sendo atacado. Já tive uma reunião com o Tribunal de Justiça e com o próprio secretário. Existiu empresas fantasmas para exportação, por exemplo, ou para a venda no geral de commodities. Elas funcionam 90 dias, geram um débito gigantesco e some. São de laranjas, são de pessoas que descartam na rua, pegam o CPF na rua e fazem laranja, absolutos laranja. Isso acabou, não tem como cobrar. Bilhões de reais.
São milhares de cargas que foram feitas ao longo dos anos, todos os anos. Os juízes davam liminar, e é isso que nós estamos atacando. Reunimos com o TJ, o presidente Rui Ramos chamou os juízes, nós mostramos o que nós detectamos na auditoria. Os juízes davam liminar por uma questão, não é de má fé. Vem um promotor e se manifesta em cima da lei, dava para ter a liminar, porque o cara fala que a lei impede do sujeito ter, ser impedido de transportar porque está devendo ou tem algum tipo de questionamento na Secretaria de Fazenda. E aí a liminar vinha. Com essa liminar, de ficar 90 dias passando milhares de carretas sem pagar um centavo. 70 mil carros. Então, é um absurdo o que acontecia. Hoje, por ação do tribunal, por essa auditoria, pela a procura da justiça, sentamos com os juízes, nossos auditores, todos os juízes que atuam na área. E inclusive aí é preciso fazer justiça. A própria Secretaria de Fazenda pediu várias vezes, mostrando para o juiz essa situação. A manifestação dos auditores da Secretaria de Fazenda, depois oficializada pelo próprio secretário, explicando esse problema das empresas fantasmas com liminares agindo 90 dias e some. Agora eu quero saber o seguinte: depois de um trabalho bem feito desse do Tribunal de Contas, por que você quer sair do tribunal, rapaz? Porque quer deixar. Nós vamos ter tribunal ou vamos continuar para terminar a entrevista. Nós temos 5 minutos. Então vamos entrar em política agora. Já perdemos. Por isso que eu tô falando. É candidato, sai quando? Como é que é? A Gazeta Digital errou barrigada ou é verdadeira a informação que o senhor está deixando o tribunal para ser candidato a governador? Não errou não, nem é barrigada, mas é assim. Mas respondendo a sua pergunta objetiva, porque realmente muitos amigos meus falam: você é louco, tem tanta gente brigando para ir pro tribunal, você está indo gratuitamente. Tendo 14 anos ainda. 14 anos pela frente. A vida é assim. Eu tenho 17 anos no tribunal. Eu não tenho medo de me reinventar. Eu não tenho medo de enfrentar desafios. Eu acho, Antero, que eu sou uma pessoa hoje madura, tenho 61 anos de idade, eu sou uma pessoa experiente, eu não tenho mais idade para o deslumbramento, a maturidade ela advém dos anos, da experiência. Eu tenho vontade de poder contribuir, porque a minha vocação desde criança, eu era presidente da juventude do MDB com 16, 17 anos, lá em Barra do Garça. Desde criança ficou claro para mim que a minha vocação é o bem comum, é a sociedade, é você contribuir com melhorar a vida das pessoas, é o coletivo, é a atividade pública. Então, eu fui deputado 2 de mandato estadual, 2 de federal, tivemos junto com o Wilson na Assembleia, e fui secretário do governador Dante 2 vezes, educação e infraestrutura e educação. O que aconteceu? Eu quis ir para o tribunal naquele momento porque eu percebi que eu não tinha capacidade de arregimentar recursos para continuar minha vida política eleitoral. Naquele momento eu decidi ir para o tribunal porque eu não queria sair da vida pública. Eu nunca tive talento para isso, de arrecadar dinheiro. Eu falei, então eu tenho que cair fora, porque a eleição começou a mercantilizar, dinheiro, ninguém discutia mais nada, era reunir quantos cabos eleitorais, quanto de gasolina, eu falei, não dou conta. Então, há 17 anos depois no tribunal, eu já fiz tudo que eu tinha que fazer no tribunal, já presidi a Associação Nacional, eu não me motivo mais. Eu não tenho mal o que fazer no tribunal. Então, é um risco, não é uma aventura, mas é um risco. Eu não vou nunca cobrar amanhã, se eu não viabilizar um projeto político eleitoral, cobrar, mas eu saí, deixei 14 anos, vocês têm que me dar uma vaga. Não é isso. Eu estou assumindo na inteireza essa responsabilidade. Isso é meu. Então, eu realmente entro de férias agora, final do mês, fico um mês de férias, vou refletir, como que eu vou encaminhar as coisas, vou viajar com minha esposa uns 10 dias, e no retorno a minha ideia é chegar e aposentar. E aí qual é o objetivo? Aposentando no final de setembro, aí assume interinamente o Walter Albanês. Nessas férias assume ele, e se eu aposentar, assume ele definitivo, ele é meu vice. Mas nas férias de 30 dias assume ele, porque é meu vice também. Mas a hora que eu sair, aí vaga o cargo, ele assume. Mas o Walter tem um acordo no tribunal de ser eleito presidente agora em novembro, então ele ficaria também mais 2 anos. Mas assim, então aí por que eu vou sair? Exatamente para retomar, não vou ser hipócrita aqui com hipocrisia, é para retomar a vida política eleitoral.
Então a minha ideia é assim, de outubro até maio eu teria tempo de tentar construir alguma coisa, né? E aí se não der, não deu. Vou fazer o quê? Mas por que eu estou saindo? Por isso, eu quero alimentar minha alma. Eu preciso de desafios, eu preciso de correr riscos, eu não posso ficar na zona de conforto, de segurança pessoal. Eu quero ajudar o meu estado se eu conseguir contribuir com a melhoria do estado. E voltando para a política, em qualquer cargo, a experiência do tribunal ajuda? Fantasticamente. 17 anos depois de estar no tribunal, eu sou absolutamente outra pessoa. Se fosse possível ter invertido, você ter estado primeiro no tribunal e depois exercido todos esses mandatos teriam sido melhores? Muitas vezes, multiplicado por 10. Porque a gente, quando eu me elegi deputado em 86, estadual, eu nem conhecia o Dante, né? Depois recebi o Dante em 90 no PDT. Eu não conhecia nada, eu tinha 29 anos de idade. Eu cheguei aqui lá no interior, lá na Barra do Garça, em 86, 87 para tomar posse. Eu era uma criança, no interior você não tem uma formação acadêmica adequada, então nem nesse aspecto eu tinha, vamos dizer, preparo para ser deputado. Mas estudei, evoluí. 17 anos no tribunal me deu a melhor pós-doutorado que eu podia ter em gestão pública do país. Conselheiro presidente Antônio Joaquim, obrigado pela entrevista e que na política o senhor continue também defendendo o interesse público. Sem dúvida, muito obrigado.